Eduardo Bolsonaro confirma fuga aos Estados Unidos, se licencia do mandato e ameaça Moraes. O deputado federal Eduardo Bolsonaro confirmou em vídeo divulgado nesta terça-feira que fugiu do Brasil e não volta mais. Desde janeiro, quando Donald Trump tomou posse para o seu novo mandato como presidente dos Estados Unidos, o filho de Jair viajou 3 vezes ao país e permanece lá para articular sanções contra o Brasil. Eduardo também anunciou que se licenciará do mandato de deputado para permanecer nos Estados Unidos e seguir conspirando contra seu próprio país. O extremista é alvo de uma ação na Procuradoria-Geral da República que solicita a apreensão do seu passaporte por conspiração contra o governo e o judiciário brasileiro. O filho de Jair Bolsonaro tem se aliado a parlamentares da extrema-direita estadunidense para pressionar o governo dos Estados Unidos e impor retaliações contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre a tentativa de golpe e até mesmo sanções contra o Brasil. O objetivo é claro, constranger Moraes e o governo Lula com o respaldo dos Estados Unidos, tentando influenciar o curso da investigação sobre a tentativa de golpe. A intenção final é livrar Jair Bolsonaro da prisão e reabilitá-lo politicamente para um eventual retorno ao Palácio do Planalto. Além disso, Eduardo Bolsonaro aposta na imposição de sanções norte-americanas contra o Brasil como forma de enfraquecer a gestão de Lula e pavimentar o caminho para que seu pai volte ao poder. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. O deputado federal do PT, Rogério Correia, um comentário sobre isso. Antes não é novidade, né? Bolsonaro, eu já fiz alguns vídeos sobre isso. E o Eduardo Bolsonaro está se tocando nos Estados Unidos para cativar a sanção, para tentar enfraquecer o Moraes e até, sei lá, conseguir um rompimento entre as diplomacias, né? Como forma de fazer pressão. Né? Fazer pressão no governo Lula e falar que está dando ruim porque é uma merda. Quando é uma merda por outros motivos. Osmani Ferreira Assis, a pressão dele tá 30-40. Pois é, né? Bolsonaro tava fraco ali, né, cara? Era uma respirada depois de cada frase e o negócio tá feio. Por isso que o filho dele tá desesperado assim, né? Então vamos lá. O deputado federal Rogério Correia acionou o Supremo Tribunal Federal hoje para solicitar medidas que impeçam uma possível fuga de Jair Bolsonaro. A iniciativa ocorre após a confirmação de que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e seguirá no país articulando ações contra o Brasil. Com exclusividade, Correia afirmou a Fórum que enviará ao STF a mesma representação que protocolou na PGR, alertando para a necessidade de monitoramento do ex-presidente. Ele está preparando a fuga do pai. Eu vou mandar aquela representação que eu fiz para a PGR e vou mandar também para o Supremo, para o ministro Alexandre de Moraes, para tomar cuidado com a fuga do Jair Bolsonaro e tomar as medidas, colocar tornozeleira eletrônica, não permitir que saia de Brasília, no centro de decisão judicial e não se aproximar da embaixada. A preocupação de Rogério Correia ocorre em meio à movimentação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, onde ele anunciou sua licença do cargo do deputado para se dedicar integralmente a pressionar o governo norte-americano a adotar sanções contra o Brasil e contra o ministro Alexandre de Moraes. O filho do ex-presidente já se reuniu com parlamentares trumpistas e defende que Washington intervenha na crise política brasileira. Eu acho que esse Bolsonaro fraco hoje só reafirma o tamanho da derrota dele no domingo, tá ligado? Porque seria muito mais a cara dele chegar falando que o povo pede anistia, que o povo tá do lado dele, e que foi golpe, e que é ditadura, e o cacete. Só que não. Ele já vem admitindo o fracasso, tá ligado? Ele já vem se justificando, falando que o filho fugiu, num ato de patriotismo, porra nenhuma. Então, muito bom o pedido do deputado federal Rogério Correia, que, mano, só justifica a prisão preventiva do Bolsonaro. Esse ato do Eduardo Bolsonaro falando que está pedindo, isso é um claro ato de traição à pátria. O cara não renuncia, né? Ele se licencia do mandato dele, de deputado federal, que para criar autoridade ele diz que foi o mais votado do Brasil, né? Por mais que vire e mexe, ele fica atacando a credibilidade das urnas eletrônicas. Mas aí, nesse caso, não, tá ligado? Ele fala que vai
se licenciar para ficar nos Estados Unidos para garantir a punição do Alexandre de Moraes e da justiça brasileira. Tipo, que merda é essa? Para quem se diz patriota, tá ligado? Para quem se diz patriota é um belo do entreguista, né? Isso aqui é quase equivalente, não é equivalente porque é pior, né? Um presidente prestar continência para a bandeira de outro país. Eu não sei como o patriota continua achando que isso é patriota. Mas é isso, já pode pedir prisão preventiva desse merda do Bolsonaro, tá ligado? Porque, mano, como não? Como não, né? O cara já se intocou em embaixada antes, ele já deu um spoiler do que ele pode fazer, sem falar a tentativa de golpe de Estado, sem falar planejamento de assassinato, de não que Bolsonaro tivesse diretamente ligado a isso, mas as investigações mostram que ele sabia, né? Um plano de assassinar o Lula, o Moraes e o Alckmin. Então, esperar mais o quê, né? Esperar mais o quê? Um desejo meu é que Bolsonaro fosse preso antes de qualquer coisa pelo caso da pandemia, né? Pelas mortes desnecessárias, pela prevaricação, pelo obscurantismo, pelo charlatanismo que ele tocou tudo isso, né? Por ter feito um experimento em Manaus, né? de imunidade de rebanho. Então, tá na hora, Xandão. Tá na hora, Xandão.